queridos, mais um domingo juntos. Glória a Deus por isso, graças a Deus que podemos estar aqui em agradecimento ao nome do Senhor. Creio que você já esteja ligado, acordado, se você ainda está com aquela boca entreaberta, babando, acorda aí, acorda o pessoal de casa, acorda a família. Você que está no seu local de trabalho, bom dia, que Deus abençoe seu trabalho. Você que está no seu local de estudo, bom dia, que Deus abençoe seu dia hoje. Seja um domingo extremamente abençoado. O dia está lindo. Aqui em São Paulo o sol está maravilhoso. Está um dia assim repleto de coisas boas, repleto de bênção. O céu está um azul lindo. O dia está bonito. Não sei como está aí na sua cidade. Depois você diz pra gente como é que tá, de onde você está nos assistindo nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Vamos agradecer por essa manhã abençoada. Vamos agradecer por estarmos vivos. E podemos desfrutar desse maná que o Senhor vai dividir conosco nessa manhã. Vamos orar? Incline sua cabeça nesse momento, vamos falar com Deus, vamos agradecer diante de Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar estudando a Tua Palavra, ministrando sobre a Tua Palavra. Muito obrigado pelos irmãos, Senhor, que estão se preparando para assistir, Senhor, essa lição de EBD. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que vão ministrar junto conosco nesta manhã. Manhã de alegria, manhã de gratidão, porque Tu tens sido o nosso refúgio, porque Tu és aquele que provê, Tu és justiça nossa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu vai à frente, Tu é o Senhor dos exércitos. Muito obrigado, Senhor, porque nada tem nos faltado. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos em família. Sim, porque somos família, somos igreja, meu Pai. Abençoa, Senhor, agora, Senhor, lares, abençoa vidas, abençoa projetos, Deus. Vai agora, Senhor, naqueles que se encontram encarcerados, que essa palavra alcance vidas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão enfermos num leito de hospital, vai ao encontro dessas vidas, que a Tua palavra encontre, Senhor, corações, ó Deus, inclinados a Te receber. Senhor, pessoas agora que podem estar passando por algum problema de depressão, que podem estar passando por algum processo de libertação, que essa live, que essa mensagem encontre essas vidas, opera nessas vidas, Senhor, porque toda honra e toda glória sejam a Ti. Pai, que possa falar a vários corações neste momento. Desperta a Tua igreja, Senhor. Abençoa a Tua igreja. E nós já Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Quero agradecer também que no domingo passado a gente estava ministrando a lição e não deu tempo de agradecer a vários irmãos que fizeram comentários aqui. Os irmãos que comentaram, Diaconisa Sandra fez um comentário na semana passada que não é pela força do nosso braço, mas é pela unção e pela misericórdia do Espírito Santo que o Senhor guerreia as nossas guerras e o Senhor faz justiça sobre cada um de nós. Então tiveram muitos comentários e não deu tempo da gente falar sobre os comentários dos irmãos, mas glória a Deus que fica gravado lá no na nossa página da nossa igreja. E se você quiser acompanhar, você pode acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube. E muito obrigado aos irmãos que têm participado na nossa Escola Bíblica Dominical, tanto pelo Face como pelo Instagram. Amém? Aqui nessa manhã, a gente já vai começar agradecendo. Jennifer, meu amor, a Jennifer hoje está comigo na EBD. Jennifer, te amo. Que Deus abençoe a sua vida, querida. Tia Sandra, a paz. Angélica, que Deus abençoe. Bom dia. Bom dia a cada um. Tia Vandinha, tô morrendo de saudade da senhora, tia Vandinha. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. E vamos começar na nossa EBD nessa manhã? Vamos dar a introdução? Nessa manhã a gente vai estar falando sobre Jeová Nissi. Javé Nissi. O Senhor é minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a sua bandeira. E Jeová Nissi, falar sobre Jeová Nissi, principalmente para mim,
Patrícia, e eu creio que para a nossa igreja, para o pastor Tadeu, para a nossa família, é algo muito profundo falar de Jeová Nissi, porque Jeová Nissi nos faz recordar, como a Bíblia vai dizer, quero trazer a memória o que me dá esperança. Jeová Nissi, Senhor é nossa bandeira, vai trazer à existência feitos do Senhor dos passados, que Deus fez na nossa vida. Então, estudando sobre Jeová Nissi, eu estou igual o povo de Israel, né? E a nossa língua assim encheu de riso e a nossa boca de cânticos. E se dizia entre as nações, o Senhor reina, porque estudar sobre Jeová Nissi, e a gente vai estudar Jeová Nissi parte 1 e 2, porque essa lição de Jeová Nissi é maravilhosa, vai trazer à existência muitas revelações, muitos projetos de Deus, tudo que Deus falou e como se iniciou Jeová Nissi na nossa vida. E a gente vai lembrar muito disso. E aí a gente vai ver o que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer lá, tudo em Jeová Nissi. Vem comigo, vamos estudar juntos, vamos dividir experiências juntos. Então vamos lá, vamos começar aqui. Jeová Nissi, Senhor, minha bandeira. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Abre aí, meu amor. Sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 15. Vamos ler juntos. Livro de Êxodo, capítulo 17, verso 15. E deixa aberto em Êxodo, capítulo 17, tá? Pode ler, amor. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai... Êxodo. Êxodo. Eu troquei as bolas, desculpa, meus amigos queridos. Sem problema, graças a Deus. Isso é programa ao vivo, como disse o pastor Tadeu. Êxodo 17, 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Fica aberto aí em Êxodo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés, depois de uma brilhante vitória, ergueu um altar a Deus. E em seguida atribuiu-lhe o nome Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. E para a gente entender esse contexto, nós vamos ler o texto, para que você possa entender o contexto. E aí a gente já começa a discorrer, a gente já começa a ruminar sobre Jeová, nossa bandeira. Vem comigo aqui, Êxodo 17, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1, tá? Nós vamos ler até o verso 15, onde o Cadu acabou de ler. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, murmurou contra Moisés. E disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe ordenara,
pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, de uma banda e da outra banda. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Amém? Um texto profundo. Por quê? Porque a gente, em todo momento, por que Paty, você lê um texto tão grande? Para a gente poder entender. Nós lemos o texto para você entender o contexto. Porque nós vamos trabalhar em Êxodo 17, quando a gente for falar em Jeová Nissi, e a gente vai trabalhar sobre toda essa passagem bíblica para trazer à existência Jeová Nissi, e a gente vai trazer à memória a posição do povo, a contenda do povo, o povo esquecendo os feitos, o povo cobrando, a posição de Moisés como líder, Moisés ali como líder de um povo, sendo cobrado, Moisés pedindo a Deus para que Deus providencie a água, e o povo murmurando, o povo perdendo foco, o povo começando a murmurar, o povo começando a cobrar, mas Deus levanta amigos, Deus levanta, o Senhor entrando com justiça, o Senhor provendo, e Deus levanta ajudadores, e Deus levanta Hur, Deus levanta aqui Josué, Deus levanta Hur, e vai falar aqui qual é o outro? Arão e Hur. Deus levanta Arão, Deus levanta Hur, Deus levanta Josué, que vai para a frente da peleja. Moisés é o líder que fica ligado com o Senhor. Você está vendo que Deus começa a levantar ajudadores para blindar o povo, vai blindar o povo mediante a batalha. O Senhor dos exércitos guerreando, tem uma bandeira levantada, uma bandeira de vitória, mas essa bandeira precisa ser arvorada, e a gente vai falar sobre você arvorar esta bandeira. Vai pegando esse mistério, queridos. Sabe por quê? Deus não faz absolutamente nada sem já ter tudo traçado, ter tudo planejado. Deus já sabia que o povo ia se comportar dessa forma. Deus já sabia que Amaleque ia querer pelejar contra o seu povo. Mas o Senhor tem dito, o Senhor falou a Moisés: eu sou a sua bandeira. Eu vou te dar a vitória. E Deus começa a dar a vitória, e a dar a vitória a Moisés, e a prover água diante do povo em todo momento. Quando o Senhor vai à frente, você vai segurando essa bandeira, começa a glorificar, porque Deus já está fazendo alguma coisa. Deus já está providenciando alguma coisa para esse seu problema. Não faça como o povo de Israel. Não comece a murmurar, achando que a dificuldade vem. A gente está vendo aqui que a dificuldade se apresenta, o povo logo murmura, ao invés de colocar a bandeira de pé. Querido, não deixa a tua bandeira cair, não. Fica com a bandeira de pé. Fica com a bandeira de pé, porque em todo momento Deus fala para Moisés: levanta a tua vara, levanta a tua vara. A bandeira não pode ficar abaixada, a bandeira tem que ficar de pé, a bandeira tem que ficar em pé. Deus fala: levanta a tua vara. É com os braços estendidos que vem a vitória. O braço não pode ficar caído, o braço tem que estar firme. Se você vê, eu fui ver isso agora de maneira mais periódica, né? Depois que eu casei com o Cadu, que a gente mora aqui do lado de onde ele trabalha, e eu vejo que quando tem alguma apresentação, soldados que falam, eu não sei como é que é o nome, o Cadu sabe com propriedade falar sobre isso. Quando eles levam a bandeira, eles têm uma posição para colocar a bandeira, porque a bandeira não pode ficar
caída, não é isso? A pessoa que vai levando a bandeira, ela leva firme, ela leva de pé, com firmeza, com segurança. Assim somos nós no reino espiritual. A nossa bandeira é Cristo. Você tem que hastear a bandeira com segurança, com firmeza. Não deixa a adversidade tirar a tua fé, não. Não faz como o povo e começar a murmurar no meio da adversidade. A adversidade vai sempre existir para o cristão, querido. Vai sempre existir. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não murmura. Não queira apedrejar o seu líder. Não queira apedrejar o sacerdote da casa. Quando a dificuldade chegar, em meio à dificuldade financeira, em meio à adversidade. Não queira fazer isso, querido. Não queira fazer isso. Continua com a tua fé firme. Não abale a tua fé. Você tem raiz forte. Continue erguendo a tua bandeira, porque tem vitória de Deus chegando. Vamos continuar aqui. Isso foi só a introdução. Agora eu vou entrar na aula, tá? Já dei a introdução, a gente vai entrar na aula. Assim sendo, não somente, porque a Bíblia vai dizer no versículo 15 aqui de Êxodo 17, diz assim: e Moisés edificou um altar. Edificou um altar. Repita comigo. Edificou um altar. Assim sendo, não somente o altar passa a ser algo muito significativo, como também este nome passa a revelar uma característica importante de Deus. Como acontece em outros nomes pelos quais Deus se dá a conhecer ao longo das Escrituras, Deus se faz conhecido como Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Mas para que o Senhor se torne conhecido, você precisa edificar um altar. Se o altar não estiver edificado, querido, a bandeira não vai ficar firme. Edifique um altar no teu coração. Edifique o altar do Senhor do teu coração, porque a Bíblia vai dizer que é do coração que flui os sentimentos. Edifica o altar ao Senhor. Levanta um altar ao Senhor. Não deixe o teu altar caído. Não deixe o teu altar bagunçado. Não deixe o teu altar desmoronar. Firma o altar, porque quando você levanta o altar, olha aí, ó, o mastro da bandeira está firme. A bandeira está firme. Os nomes de Deus sempre estão enquadrados, e isso é muito importante você começar a perceber isso. Se você for estudar esses títulos geovísticos, você depois com calma você começa a estudar os títulos geovísticos que nós já falamos, e esse que a gente vai estar relatando agora. Os nomes de Deus sempre estão enquadrados com a necessidade que o homem tem de Deus. Eu vou repetir como o nosso pastor diz, porque é didático. Os nomes de Deus sempre estão enquadrados com a necessidade que o homem tem de Deus. Então você clame, porque o Senhor dos Exércitos vai entrar. Você clama, porque o Deus, o Jeová Jireh vai prover. Você clama, porque o Senhor Justiça Nossa Tsequenu vai entrar. E você clama, porque o Senhor Nossa Bandeira está arvorada na tua casa. E a gente vai começar a falar sobre isso, esses sinais de Deus, esses sinais de Deus. A gente vai clamando ao Senhor dentro da nossa necessidade. A gente vai pedindo a Deus dentro da nossa necessidade. E Deus vai se revelando. Ele se revela como na provisão. Ele se revela na justiça. Ele se revela na guerra. E Ele se revela como bandeira nossa. A importância da bandeira. E agora a gente entra sobre falar nisso. Bandeira. Mas por que foca tanto em bandeira? O Senhor nossa bandeira. O Senhor nossa bandeira. Porque a bandeira é um símbolo. A bandeira é um símbolo. Os títulos geovísticos, o Senhor não deu à toa. Tem algum significado. E agora a gente vai falar sobre bandeira. Por que Jeová é nossa bandeira? O Senhor é a bandeira da sua igreja. Para a expressão bandeira, encontramos nas Escrituras pelo menos 3 termos significativos: pendão, estandarte e insígnia. Falei certo o nome, o último? É insígnia. Insígnia. Amor, você que entende mais dessa parte de bandeira, você vai me ajudando aí, tá? Então nós temos
a importância da bandeira. A expressão bandeira encontramos 3 termos que identificam a bandeira. O pendão, que é a peça de pano. A peça de pano. O estandarte vai à frente das tropas. Olha vai anotando a profundidade de Deus. Pendão, peça de pano. O estandarte vai à frente das tropas. E a insígnia, falei certo agora, amor? E a insígnia, sinal distintivo que é atributo de poder, atributo de dignidade, atributo de posto, atributo de comando, atributo de função, atributo de classe, o símbolo, o emblema, a divisa. Levanta a mão e glorifica. Glorifica, porque a Jeová, nossa bandeira, isso tudo hoje no Novo Testamento passa a estar dentro de você, querido. Você tem o pendão, você tem o estandarte e você tem a insígnia. E isso está tudo dentro de você. E é aí que o mistério vai se revelando da parte de Deus. Nós temos Jeová, nossa bandeira. Jesus é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso pendão. Deus é o nosso estandarte, Ele vai à frente. E nós temos a insígnia, que é o sinal. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós temos esse atributo do Espírito Santo. Já fomos marcados. Já é o símbolo, é o emblema e é a nossa divisa. É a nossa bandeira. Cristo Jesus é a nossa bandeira. Então começa a glorificar que Deus é a tua bandeira. O diabo, quando vê essa bandeira arvorada, ele já sai em retirada, porque ele já sabe que ali está chegando o povo de Deus. Está chegando o exército de Deus. Você tem a marca, querido. Quando o militar na sua farda, ele vem com aqueles símbolos, né? Que já vem a divisa dele, que já vem, muitas vezes vem a função dele marcado. Nós fazemos parte do exército do Deus Todo-Poderoso. Somos soldados do exército Todo-Poderoso. Já fomos marcados. Já fomos selados com o Espírito Santo. Não sou eu que falo, é a Bíblia que diz: vós recebeste o Espírito Santo, que nós fomos selados por esse Espírito, e nós temos a marca. Trago no meu corpo as marcas de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Vamos continuar aqui. Regininha, paz, Regina, que Deus abençoe. A igreja de Palmares, Deus abençoe a igreja de Palmares. Célia Regina, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Pastor Herculano, que Deus abençoe-te. A paz. E aí a gente continua aqui, ó. Desde a história mais remota, o homem sempre procurou identificar-se com uma bandeira. Se você estudar a história, você vai ver que os povos se identificavam por uma bandeira. Quando os povos iam à guerra, chegava na frente o homem levando a sua bandeira. Moisés nunca aplicaria tal distinção a Deus, aquele que acaba de dar ao povo de Israel tamanha vitória sobre o seu inimigo, se não fosse da parte de Deus. Na maioria das vezes, queridos, nós esquecemos que temos que estar com a nossa bandeira erguida, porque o diabo precisa ver de longe. É de longe que o diabo precisa ver. É de longe que o inimigo precisa ver que o povo de Deus está chegando. E a bandeira já é o sinal. A bandeira é um símbolo. Você está entendendo? O mistério. A bandeira é um símbolo. E muitas vezes, dependendo dos povos, quando erguiam as suas bandeiras, era símbolo de temor. Todo mundo já ficava com medo. Eu conheço aquela bandeira. É do povo de Israel. Eu conheço aquela bandeira. É assim que o diabo te vê hoje. Quando você aparece, ele já fica com medo. Eu conheço aquele dali. Daquele dali eu não vou chegar perto não, porque aquela bandeira é do exército do Deus vivo. Eu já vou sair em retirada. Isso que acontece quando o povo de Deus entra. A bandeira de Deus já vem na frente anunciando que existe um exército, que existe um povo que é diferente de todos. Porque essa bandeira é diferente. Essa bandeira traz uma mensagem diferente. Essa bandeira já entra na peleja vencedora. Essa bandeira, ela uma vez fincada, esse mastro não fica meio mastro. Esse mastro só fica de pé. Essa bandeira só fica no alto.
Você está entendendo o mistério, querido? Coloca essa bandeira sempre firme na tua casa, na tua igreja, no teu trabalho. Não deixa meio mastro não, querido. Deixa essa bandeira erguida. Porque é a tua bandeira de vitória. O problema vai olhar e vai ver, eu conheço essa bandeira. Aí eu conheço essa bandeira. O problema pode até chegar, mas ele não vai vencer. Porque você já carrega a bandeira da vitória. Vamos voltar aqui para a lição. E a gente vai falar de Amaleque. A gente vai falar dessa peleja aqui. E por que no final Moisés levanta esse título geovístico, Yahvé, nossa bandeira, Jeová Nissi. A atitude de Moisés, essa parte eu já li, perdão. Vamos no segundo parágrafo. Na maioria das vezes, o valor de algo não está no seu valor monetário. Eu estou falando da bandeira. Mas sim no grande valor sentimental que algo tem para cada um de nós. Ainda que os outros não valorizem do mesmo modo. E aí a gente vai falar o seguinte, por que a Paty entrou com esse parágrafo? Porque para Amaleque, aquela bandeira do povo de Israel poderia não ter valor nenhum, porque Amaleque não conhecia o que quer dizer aquela bandeira para o povo. Muitas vezes o povo acha que aquela bandeira é só um valor monetário. Poxa, foi investido um grande dinheiro naquele tecido para construir aquela bandeira. Tem fios de ouro naquela bandeira. Os desenhos daquela bandeira foram especiais, não é porque é só valor monetário não, querido. Existe um valor sentimental, existe uma graça derramada ali, existe um poder derramado ali, existe uma promessa, existe um propósito. Amaleque não sabia de nada disso. Você está me entendendo? Amaleque não sabia que quando o povo erguia aquela bandeira, não é só porque aquela bandeira é bonita, mas tem um propósito de Deus. Muitas vezes o inimigo, muitas vezes aquele que te afronta, ele acha que aquilo ali, que o seu papel é apenas você está apenas desempenhando uma função, muitas vezes no seu local de trabalho. Mas não, querido, o fato de você estar com a sua bandeira erguida, o fato de você estar de pé, o fato de você carregar esse estandarte de Cristo dentro de si, dentro do seu peito, significa que a tua vitória está de pé. Porque muitos podem achar que você vai sair derrotado. Muitos podem até apostar na sua derrota, mas serão frustrados, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, a nossa bandeira tem um valor sentimental muito grande. Porque a nossa bandeira é Jeová Nissi. A nossa bandeira é o Senhor. E tem um valor sentimental muito grande porque carregamos nesta bandeira a nossa fé. Carregamos nesta bandeira a nossa força. Carregamos nessa bandeira a promessa. Nós cremos no invisível. Nós cremos no sobrenatural. Nós olhamos para o problema. O problema vem até nós com lança. O problema vem até nós com espada. Mas nós vamos de frente para esse problema em nome do Senhor dos Exércitos. A nossa bandeira está de pé e ela está dentro de cada um de nós. Não deixe a sua fé esmurecer. Não deixe que abafe a sua fé. Porque se abafar a sua fé, você não vai conseguir ficar com a bandeira erguida. O diabo pode estar tentando te abater, mas fica de pé, porque a tua bandeira está erguida. Segura firme essa bandeira. Segura firme. Com fé. Aqui, ó. Tua bandeira está de pé, ó. Tua bandeira está de pé. Tua bandeira está erguida. Não deixa essa bandeira cair. Fica firme nela. Fica firme, queridos. Porque é a palavra do Senhor. E a gente vai continuar aqui. Vamos voltar. Vamos nos transportar lá para a peleja de Amaleque. Nesse aspecto, quando eu falo nesse aspecto, eu já estou voltando para o fato bíblico, para o texto bíblico que fala da peleja do povo com o exército de Amaleque. Neste aspecto, o Deus de Moisés valorizava e amava
e era o Deus e foi esse mesmo Deus que concede a vitória ao povo. O povo de Israel, na época, era um povo que era muito desprezado entre as nações, porque era tido como um povo que não sabia guerrear. Era tido como um povo fraco, um povo que era escravo. Então, o que nós temos aqui para a guerra? Nós temos homens escravos que não têm conhecimento de guerra. Nós temos mulheres, nós temos crianças, nós temos gado, um povo que não tem conhecimento nenhum. Mas esse povo, que para os outros povos, para os povos pagãos, para os povos sem conhecimento, esse povo era justamente o povo que tinha toda a técnica espiritual, porque Deus começa a conceder a este povo técnicas de guerra. Deus começa a preparar este povo para a guerra. E aí é que entra o mistério de Deus. Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O Senhor é a tua bandeira. Podem achar que você não é nada, mas você é forte. Pode achar que você não tem conhecimento nenhum, mas dentro de você opera o poder dos poderes. E aí, o Deus que nós conhecemos, que nós valorizamos, é o Deus que entra com essa provisão, e é o Senhor bandeira nossa. Valorizamos o Deus que nós amamos e valorizamos. Nós não temos que valorizar por aquilo que Ele nos dá, e sim por aquilo que Ele é. Então valorize a Deus nessa manhã pelo que Ele é. E o Senhor é a sua bandeira. O Senhor é a sua bandeira. Isso está no altar que você edificou para o Senhor, querido. Isso tem que estar no altar que você edificou ao Senhor. Por isso que o povo diz: olhe para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de onde vem o teu socorro. Edifica esse altar e coloca a bandeira de Deus ali. Ame ao Senhor não pelo que Ele faz, mas ame-o pelo que Ele é. Israel estava dizendo isso. Moisés estava querendo dizer isso. O Senhor é a nossa bandeira, não somente porque nos deu a vitória sobre Amaleque, não somente porque liberou a água para que vocês bebessem, mas o Senhor é a nossa bandeira pelo que Ele é. E Deus é isso, bandeira nossa, bandeira minha. É isso que Deus é. Por isso tem um altar edificado. E aí eu coloquei aqui algo muito importante. O Deus que nós amamos e valorizamos, o amamos não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Deus, e muitas vezes, Deus não é compreendido e muito menos valorizado dentro de nossas famílias, por nossos amigos, por nossos colegas, dentro da nossa escola. Muitas vezes muitos não valorizam esse Deus. E por isso que cabe a cada um de nós a responsabilidade de levantar e levar essa bandeira. As bandeiras são sempre projetadas, idealizadas e construídas de acordo com a história. Desde as cores, as imagens, tudo é carregado de simbolismo. Porém, nem sempre nós, homens, sabemos o seu significado. Isso é fato. Acredito que há muitos que não sabem o significado da bandeira da sua pátria. Não sabem o significado de cores, não sabem o significado de seus símbolos. A bandeira do nosso país é tão importante, observe bem, e eu estou já trazendo para o âmbito natural, e você vai entender por que eu estou fazendo essa analogia. Muitas vezes a gente não está atento, sabe? Os nossos olhos não estão abertos para aquilo que carregamos. E hoje a gente vê isso. A igreja precisa tomar posse. A igreja precisa acordar. A igreja precisa crer e valorizar o Deus a quem ela serve. Queridos, nós ainda não podemos entender com a nossa mente humana
quão poderoso é o amor de Deus derramado sobre as nossas vidas. Quão poderoso tem sido o amor de Deus que Deus tem derramado sobre a igreja. Nos últimos dias, diz a palavra de Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Observe bem, nós estamos vivendo estes dias. Olha o derramar, olha a onda de Deus, olha o derramar do Espírito. Igreja, esteja atenta à voz de Deus, como Deus tem agido, como Deus tem falado. Comece a valorizar. Muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende, a gente ainda não compreendeu os mistérios de Deus, e Deus está derramando coisas grandes. Deus tem derramado coisas profundas. Deus tem derramado dos seus mistérios. Deus tem levado a igreja a mergulhar em águas profundas. E muitas vezes nós nos comportamos como pessoas normais, como um povo normal que não conhece, não valoriza a importância da sua bandeira. E com isso não entende o mistério que Deus tem derramado no meio desse povo. Acredito que muitos não sabem o significado, eu estou repetindo, da sua bandeira. A bandeira do nosso país é tão importante, queridos, preste atenção. E aí eu estou falando dessa parte jurídica. Eu vou puxar um gancho dessa parte jurídica. A bandeira do nosso país é tão importante que o desrespeito à bandeira nacional é contemplado com punição perante a lei brasileira. O artigo 44 do decreto 898 de 29 de setembro, eu estou falando 29 de setembro, de 69, diz o seguinte: destruir ou ultrajar a bandeira, emblemas ou símbolos nacionais, quando impostos em lugar público, tem pena de detenção de 2 a 4 anos. Estou falando sobre a nossa bandeira. Se sobre a nossa bandeira existe uma penalidade se você desrespeitar, se você ultrajar, imagina na sua pátria espiritual. Você está conseguindo agora fazer o link? Você está começando a entender o que eu estou falando? Se nessa pátria terrena, nessa nação que você habita, existe uma lei protegendo um símbolo nacional, imagina a tua pátria espiritual, que é a sua primeira pátria. É a tua morada. Você está entendendo o mistério de Deus? O quanto precisamos valorizar essa bandeira que o Senhor colocou no meio do seu povo. A Lei 8.421, ela vai falar no seu artigo 1º, são símbolos nacionais. E o primeiro inciso vem lá, a bandeira nacional. É lei, é legislação brasileira que eu estou falando. Estou falando sobre lei. Depois você lê com calma. Se a nossa legislação valoriza a bandeira, olha a Constituição do crente aqui, ó. É aqui, ó. Tá aqui, ó. A nossa lei. O que devemos seguir, o que devemos fazer, o respeito à nossa bandeira. Não podemos ultrajar, não podemos destruir, não podemos envergonhar, porque Jeová é nossa bandeira. E requer um respeito todo especial, queridos, porque o Senhor, Ele tem levantado o seu exército e somos parte desse exército. Você está conseguindo compreender a importância de você levantar o altar e saber que o Senhor é a tua bandeira? O Senhor é a tua bandeira. Porque você já é mais do que vencedor, porque você tem colocado o Senhor como a tua bandeira. E o Senhor continua falando. No aspecto espiritual, eu coloquei aqui, abre a sua Bíblia lá, amor, abre pra gente, por favor. Vai lá no livro de Oséias, capítulo 6. Enquanto o Cadu vai abrindo a palavra, eu vou lendo aqui para vocês o que eu coloquei aqui, que é muito importante. No aspecto espiritual, também há muitos crentes que hoje não conhecem a sua bandeira espiritual. Entendeu? Deu para você compreender?
Por isso que o nosso pastor tem pregado que a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. Cristocêntrica. Por isso que o nosso pastor tem pregado muito isso. Infelizmente, muitos cristãos não conhecem a sua bandeira espiritual. Passam, muitas vezes, deixam passar a oportunidade de ficar com a bandeira espiritual erguida. Não conhecem a Deus. Apesar de proferirem seu nome, não conhecem Jeová Nissi. Precisam ter uma experiência com Jeová Nissi. Porém, Moisés, que conhecia bem o Deus que servia, ele ergue esse altar. E hoje, dentro da sua palavra, lembra quando eu falei que a Bíblia é a nossa livro de fé e prática, a constituição do crente? Somos alertados a prosseguir a cada dia a conhecer ao Senhor. E aí você me pergunta, como, Pati, nós somos alertados pela palavra de Deus? Vou te dizer, Oséias capítulo 6, versículo 3. Leia aí pra gente, por favor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Você entendeu? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e conhecer a nossa bandeira espiritual, e conhecer mais a Deus, porque Ele vem como chuva seródia que rega a terra. Igreja, conheçamos e prossigamos em conhecer. Sigamos em conhecer. Diga, eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. A minha bandeira está de pé, está fincada no altar que eu levantei para o Senhor. Quando o povo saía à guerra, sempre levava consigo os seus objetos. Objetos que alguns povos chamavam objetos de sorte, para que a batalha fosse realmente ganha. O povo de Deus, como um exército que é, e estando numa guerra espiritual, também necessita levar consigo aquilo que lhe pode garantir a vitória. A guarda, a segurança, e isso é a presença do Deus vivo. Lembra quando o pastor falou sobre a presença? O povo de Deus como um exército, e estando sempre numa guerra espiritual, precisa levar consigo aquilo que lhe garante a vitória, a presença do Deus vivo. O estandarte, a bandeira, a insígnia e o pendão. O Senhor é quem nos guarda. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 52, versículo 12. Abre aí, por favor, amor. Isaías 52, versículo 12. Leva consigo, querido. Não deixa o teu pendão pegando poeira. Não deixa o teu pendão desalinhado. A gente já explicou o que é o pendão. A gente já explicou o que é o estandarte. O estandarte vai na frente. A gente explicou o que é insígnia, que é o símbolo, que é a marca, que é a divisa. Leva consigo. É assim que você entra na guerra. É assim que você entra na peleja, com a bandeira erguida. Com a bandeira do Senhor erguida. Isaías 52, 12. Lê pra gente aí, por favor. 52, 12. Isaías 52, 12. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O Deus de Israel será a vossa retaguarda. Você não vai sair fugido, você não vai sair humilhado, você não vai sair de cabeça baixa, porque Deus te colocou como cabeça e não por cauda. O Senhor vai à tua retaguarda. O Senhor é o teu Deus. Sabe por quê? Tua bandeira está erguida. Tua bandeira está erguida. Diz o problema. Você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti de bandeira erguida. Minha bandeira está erguida, problema. Minha bandeira está erguida, enfermidade. Minha bandeira está erguida, dificuldade. Quanto ao teu problema, tamanho do seu Deus. Minha bandeira está erguida. Diabo, tu vem a mim com os seus dardos inflamados. Aqui, ó. Minha bandeira está erguida. Há pessoas
para onde quer que vão, sempre levam alguns objetos. Já perceberam isso? Tem pessoas que quando vai, sempre, aonde vai tem que levar, chama-se de amuleto. Alguns chamam de amuleto, né? Objeto da sorte. O povo de Deus sabe que pode ir aonde Deus mandar e aonde Deus quiser, quando estiver na presença de Deus. Na presença. Aonde você for, querido, leva a presença. Leva a presença. É um conselho que eu te dou. Aonde você for, leva a presença. Se a presença de Deus não tiver, não vá. Você está entendendo? A bandeira de pé é a presença. Quando um povo chegava para a guerra, a gente via a bandeira de longe, o povo está presente. O rei trouxe o seu povo, o povo está presente. Olha lá a bandeira do povo. E aquele povo veio para guerrear. Está na guerra. O povo está na guerra. O povo não está ausente, o povo está presente. Quando você chega, o problema de longe já vê a tua bandeira. E fulano está presente. Porque está trazendo a bandeira do exército do Deus vivo. O Senhor é a tua bandeira. Leva a presença. Mas a bandeira só fica de pé com a presença. Porque primeiro você constrói o altar. Você ergue o altar e fica a bandeira no altar. Você fica a bandeira no altar que você ergueu para o Senhor. O povo de Deus sabe que o Senhor é quem sustenta a nossa sorte. Salmo 16, verso 5. Veio pra gente, amor. Salmo 16, verso 5. O Senhor é quem sustenta a nossa sorte. Onde quer que possamos ir, aos salvos lhes dado uma bandeira para que eles estejam continuamente, permaneçam continuamente firmados nessa palavra. Salmo 16, 5. Lê pra gente aí, por favor. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Aleluia. Salmo 64. Lê pra gente, por favor. A gente já está finalizando a parte 1 de Senhor é a tua. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Salmo 60, versículo 4. Deste um estandarte aos que temem, para o arvorarem no alto, pela causa da verdade. Você entendeu o que o salmista falou? Agora vou fazer igual o pastor Márcio, né? Você quer Bíblia? Toma a Bíblia. A gente falou de quê? Pendão, estandarte e insígnia. Olha aí, ó. A Bíblia vai dizer, lê pra gente de novo, por favor, amor. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, pela causa da verdade. Deste um estandarte. O salmista está falando para o Senhor. O Senhor deu o estandarte. O Senhor para os que te seguem. Esse estandarte foi dado lá em Êxodo. O Senhor é a minha bandeira para arvorar em cima. Em cima, não é prostrado, não é embaixo, não é cabisbaixo, é arvorar. Sabe o que significa arvorar? Ó, arvorar a bandeira, não é isso? Arvorar a bandeira em cima, para que todos os povos, para que tribos, línguas e nações possam testemunhar. Ali vai o exército do Deus vivo. Arvorar em cima, o teu estandarte é o Senhor. Vai na frente, o estandarte vai na frente, o estandarte chega na frente. De longe eu já posso ver o estandarte. Você vai brilhando na frente. De longe já estou vendo a tua bandeira chegar. De longe já estou vendo que vem um exército ali diferente. De longe já estou vendo lá, aquele povo ali não vai mexer não. É isso que o diabo diz, é isso que o inimigo diz. Aquele povo não mexe não. Por quê? Porque ali, ó, aquele estandarte eu conheço. É o estandarte do Deus vivo, o Deus a quem ele segue. Faça igual o salmista, permanece fincado de pé. Permanece fincado em pé. Porque o Senhor te deu para manejar a verdade. Amém? São 10:11. Deixa eu ver aqui. Ô tio Herculano, que Deus abençoe. Obrigada, tio. Muito obrigada pelo carinho. Eu amo o Senhor. É de pé. É de pé que você vai arvorar essa bandeira. É de pé que você vai glorificar o Senhor.
Mas o médico diz que é para a morte. Essa não foi a última palavra que o Senhor deu. É de pé. E se Deus quiser recolher, você vai continuar de pé, arvorando a tua bandeira. Você acabou de ler Salmo 60, verso 4. É de pé, querido. É de pé, marchando. É marchando. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Esse é o Rei da Glória. É de pé, querido, que você vai levar essa bandeira. Não é, ainda que queiram te ver prostrado, ainda que queiram te ver caído, ainda que queiram ver você murmurando, o diabo vai se frustrar, porque ele já é perdedor. Você hoje, nessa manhã, você está pisando a cabeça do diabo. Você hoje, nessa manhã, está pisando o espírito de murmuração. Você hoje, nessa manhã, está pisando o espírito de desânimo. Sai esses espíritos contrários todos nessa manhã, porque a tua bandeira está de pé. A tua bandeira está em pé. Não há praga nenhuma que chegue à tua tenda, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Moisés tinha Arão de um lado e Ur do outro. Você tem o Espírito Santo que está levantando teus braços. E nessa batalha você já é mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E semana que vem a gente vai estar dando Jeová Nissi parte 2. E já para você se preparar, semana que vem a gente vai estar falando sobre a importância da bandeira. O que quer dizer a bandeira para um país? O que transmite a bandeira dentro de uma edificação espiritual? Qual a mensagem que a bandeira do Senhor traz para uma edificação espiritual? Por que cada tribo tinha a sua bandeira? Qual a localização de cada tribo e onde hoje, no Novo Testamento, você está localizado? Em que terra você está localizada? E qual a bandeira que você leva? A gente vai estar falando sobre isso semana que vem. A gente vai estar falando sobre o valor de uma bandeira erguida. Semana que vem a gente vai estar falando sobre isso. O valor de uma bandeira erguida. Bandeira erguida abala principados e potestades. Pegou isso aí? Bandeira erguida abala principados e potestades. Bandeira erguida faz o diabo sair correndo. Bandeira erguida traz cura. Bandeira erguida traz milagre. Bandeira erguida afasta a incredulidade. Isso tudo é bandeira. A gente está falando de bandeira. Bandeira erguida traz distinção. Entendeu aí? Bandeira erguida traz distinção. A gente vai falar sobre esse mistério de distinção. E por último, bandeira erguida marca encontro. E o nosso encontro é domingo que vem, na próxima lição de Escola Bíblica Dominical. Bandeira erguida marca encontro. A gente vai estar falando sobre esses últimos itens. A gente vai estar falando sobre esses últimos itens semana que vem. E eu creio que o Senhor vai continuar falando ao seu espírito. Amém, querido? Quero agradecer a cada um dos irmãos que participaram aqui. E que Deus possa continuar falando ao teu espírito em nome de Jesus. Nesse momento vamos passar para os avisos. Deixa eu ver aqui a parte de avisos aqui, senão eu não posso me perder. Só um momentinho que eu vou ver aqui os avisos. Avisos muito importantes. Primeiro, hoje às 16h30, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E vão estar lá conosco, aí no Rio de Janeiro. Falo conosco como igreja, tá? Vai estar aí no Rio de Janeiro, Avenida dos Mananciais, 995, a partir das 16h30, culto de louvor e adoração. Pastor Tadeu, juntamente com o pastor Pedro e pastora Marise. Uma bênção, esse casal abençoado, lá da Igreja Batista Nova Jerusalém da Tijuca. Hoje à noite, hoje de tarde, vão estar lá conosco, lá na nossa casa, lá no Rio de Janeiro, tá? Avenida dos Mananciais, 995. Se você ainda não se inscreveu para o culto de hoje à noite, culto de hoje à tarde, não perca essa oportunidade. Vai estar aí o WhatsApp da igreja. Você pode se inscrever no WhatsApp da igreja.
Você pode mandar a mensagem no grupo da igreja, ou você pode entrar no message da igreja e poder lá reservar sua vaga. Infelizmente, enquanto estivermos nesse período de pandemia, nesse período de flexibilização, a gente ainda tem um número reduzido de pessoas, ainda tem um número reduzido, mas em nome de Jesus, o povo de Deus com a bandeira erguida, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar e nós vamos superlotar aquela casa, aquele lugar vai ficar superlotado em nome de Jesus, e aí estaremos todos juntos desfrutando da grande bênção do Senhor. Amém? Você que não tem condições de estar no culto presencial, o culto vai ser transmitido online, então você também vai receber a sua bênção em nome de Jesus. É muito importante, querido, o culto está marcado às 16h30, mas caso haja algum atraso e não comece às 16h30, não é que não vai haver transmissão. Vai haver a transmissão. Você fica ligado, tá? Não desiste. Fica ligado porque vai haver transmissão. Muitas vezes acontece imprevisto. Essa parte de tecnologia às vezes dá um imprevisto na gente, mas vai haver transmissão em nome de Jesus. Amém? Os pedidos de oração são nesse mesmo número, tá? De inscrição, você faz o seu pedido de oração. Glória a Deus, nós temos tido muito pedido de oração e o Senhor tem entrado com providência, tem agido com providência dentro do tempo de Deus, mas Deus tem agido e glória a Deus por isso. Você que nos acompanha no Instagram, que Deus abençoe a sua vida agora em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa também em nome de Jesus. Bom, já falamos sobre o culto, já falamos sobre o pedido de oração. Chamados para vencer nessa terça-feira, dia 29/9, chamados para vencer extremamente especial, porque é o dia do aniversário realmente da igreja, dia 29, vai ter um chamados para vencer especial, vai ser transmitido completamente online, então você fica ligado na página da igreja, aproveita. Mas eu perdi os outros cultos, não tem problema, você vai lá no YouTube, tá tudo gravado lá no YouTube, salvo no YouTube. Você ainda que não se inscreveu no YouTube, vai fazer a sua inscrição correndo no YouTube, é 0800, aperta lá o sininho, dá o likezinho assim para nossa igreja, porque Deus está te abençoando abundantemente. Amém? E dia 29, chamados para vencer, às 19h30, vai ser transmitido lá da nossa igreja, Rio de Janeiro, Taquara, Avenida dos Mananciais, 995. Olha como é que eu estou repetindo várias vezes o endereço da igreja para você. Você que não tem o endereço da igreja, você que ainda não se inscreveu no presencial, é a sua oportunidade. E por último, quero agradecer em nome de Jesus toda ajuda financeira, toda ajuda de oração dos amados irmãos, em prol da casa do Senhor, em prol da bolsa apostólica do Senhor. Muito obrigado, querido, você que tem contribuído, você que tem estado conosco. O Senhor realmente tem sido fiel e você tem sido canal de Deus, você tem sido bênção de Deus. A igreja, graças a Deus, tem conseguido cumprir com todas as suas obrigações, tem pago todas as suas obrigações e a gente quer continuar pagando. Nós queremos continuar sendo fiéis no nosso compromisso, para o nome do Senhor ser glorificado. O nome do Senhor não pode ser envergonhado. Tem um projeto social da nossa igreja e nós vamos continuar investindo nisso. A igreja está ficando linda, a membresia da igreja está feliz. Muito obrigado você que tem estado conosco, você que tem sido nosso parceiro, com seu dízimo, com a sua oferta, com o seu voto. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar também pela Bolsa Apostólica, não só da nossa casa, mas de todas as igrejas. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. E também vamos orar, encerrando esse período de Escola Bíblica Dominical e agradecendo em nome de Jesus a todos que nos acompanharam até agora. Amém? Incline sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te adoramos nesta manhã. Muito obrigado, Deus, porque teu Espírito fala conosco. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o nosso pendão, tu és o nosso estandarte, Senhor. E nós já temos, ó Senhor, a nossa divisa, nós temos a marca da promessa, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela bolsa apostólica da tua casa. Muito obrigado porque tu tens sido fiel, Deus. Muito obrigado pela vida dos colaboradores. Muito obrigado pela vida dos dizimistas. Muito obrigado, Senhor, pelos parceiros, Senhor, que têm ajudado a tua casa. Muito obrigado porque tu está levantando nesse momento, eu creio. Tu está levantando empresários.
Tu está levantando homens e mulheres de Deus também, que vão, a partir de hoje, começar a contribuir com a tua casa, Senhor. Senhor, o pouco contigo é muito, Deus. Independente do valor, Senhor. Muito obrigado porque todos estamos em prol do projeto do crescimento da casa do Senhor, da expansão da obra do Senhor. Senhor, traz ajuda de perto, traz ajuda de longe. Vai começando a falar com a tua igreja. Ajuda também as outras igrejas. A bolsa apostólica das outras igrejas também. Ó Senhor, entra com provisão, Senhor. Entra com socorro. Entra agora com o teu resgate, Deus Espírito Santo. Vai abençoando, vai prosperando, vai enchendo, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te adoramos e bendizemos também por este período em que ficamos estudando a tua palavra, em que podemos dividir experiências da tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que participou, que assistiu, Senhor. Senhor, vai ministrando o espírito de revelação sobre essas vidas. Que essa lição de escola bíblica não fique só para hoje, mas que se perpetue na vida da tua igreja. Que a tua igreja saiba que tu és a bandeira. Que a tua igreja saiba que tu vais à frente. Que a tua igreja, Senhor, e permaneça de pé com a bandeira erguida, Senhor, da tua vitória. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos, Senhor. Porque esta manhã é manhã de graça, é manhã de derramar teu Espírito, é uma manhã de despertamento, manhã de despertamento espiritual, Senhor, para valorizarmos esta bandeira que está dentro de cada um de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua casa. Se você quer contribuir com a nossa igreja, está aí os dados bancários da igreja. Tem os dados bancários da nossa igreja aí. Se você quiser contribuir, se você quiser ser um parceiro nosso, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Os dados bancários da igreja estão aí. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Nós queremos continuar orando que o Senhor abençoe a sua casa, a sua despensa e toda a membresia de Jerusalém Taquara. Muito obrigado pelo carinho, porque vocês têm acompanhado a escola bíblica pelo Instagram, pelo Facebook, e compartilhe essa palavra em nome de Jesus, para que mais vidas tomem conhecimento da verdade. Seja um canal de bênção em nome de Jesus. Obrigado por ter permitido que a gente entrasse na sua casa durante esse período, por ter nos recebido no seu lar. Muito obrigado em nome de Jesus e que Deus te abençoe. E até domingo que vem, se assim Deus permitir, no mesmo horário, às 10 da manhã. Amém? Até domingo que vem e fique na paz de Deus. Somos família, somos igreja.